Que estranho personagem ocupou meu coração, invadindo a minha vida, estendendo a minha mão. Neste dia muito glorioso, em que eu ia à perdição, Ele embargou os meus olhos e ocupou meu coração. Os irmãos, mas quem dizeis que eu sou? Baixo. Mas quem dizeis que eu sou? Que dizem os homens acerca de mim? Uns dizem João Batista, outros que és Moisés, ainda que és Elias, ou mesmo algum profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Aleluia! Glória seja dada a este Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado, os irmãos do coral, que deve fazer uns anos aí que vocês não cantam esse hino. Fica aí para a lista do maestro, hein? Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 8. A partir do versículo 27. Dei trabalho para você aí, né, Júnior? Achar os 1000 tons que esse hino tem aí. Né, Kézia? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Quantos encontraram, digam amém. Amém. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Amém? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus? É claro que para este público que está aqui esta noite, para a amada igreja que está aqui reunida, vocês conhecem com profundidade quem é este Jesus. Mas quando nós olhamos para um aspecto um pouco mais geral, para o mundo que existe aí fora, mesmo aqueles que não professam a fé em Cristo, a fé cristã,
por ter sido Jesus o maior personagem da história, ele é, de alguma forma, conhecido por muitas pessoas. E a partir deste conhecimento, as pessoas estabelecem algumas definições de quem este Jesus é. E por não conhecê-lo em profundidade, às vezes o enxergam simplesmente como um personagem popular, ou como uma figura mitológica, ou até reconhecem pela história que ele de fato existiu, mas não reconhecem o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. Alguns enxergam Jesus como um grande filósofo, até se admiram com as suas palavras, decoram até alguns dos versículos bíblicos que contêm as palavras de Jesus e proferem por aí. Nós comentamos hoje com os adolescentes na escola dominical, quantas pessoas conhecem versículos avulsos por aí e para o seu bel prazer transformam em verdades cortadas e adaptam para a sua própria beneficência. Alguns conhecem Jesus como um pensador, conhecem Jesus como um ensinador, alguém a se admirar. Há também aqueles que consideram ou conhecem Jesus, ou definem Jesus como um ser político, e aí querem incutir nas palavras de Jesus vieses políticos, ideologias políticas, sem entender que ele está muito acima de qualquer coisa. Há quem entenda este Jesus de viés político e acabe usando com profunda tristeza, a gente diz isso, como cabo eleitoral, reduzindo a tão pouco aos poderes deste tempo, deste mundo, aos poderes dos homens. Alguns que conhecem Jesus pelas representações artísticas, quando nós olhamos para as obras artísticas do Renascimento, do Barroco, vemos um Jesus ilustrado, ou no colo de Maria, ou crucificado com um semblante triste, e aí muitas pessoas só conhecem Jesus através disso. Se pensarmos aí num tipo artístico mais contemporâneo, temos hoje uma série de TV que representa este Jesus, e nada contra, eu gosto bastante, mas que tenta representá-lo de alguma forma, mas por mais que a produção seja excelente, nunca, jamais vão conseguir defini-lo como ele é. E essa pergunta de quem é Jesus, quem é este Jesus, ecoa ano após ano na história da humanidade. Quem é este Jesus? E esta mesma pergunta que ecoa na história é a pergunta que estava movendo aquele ambiente entre os discípulos. Jesus estava operando uma série de milagres, ensinando grandes ensinamentos, e a pergunta que eles faziam era: quem é este Jesus? E este Jesus, para este tempo, há mais de 2000 anos, era um Jesus esperado, mas esperado de uma forma um pouco distorcida do que de fato ele veio, ou por que ele veio a este mundo. A expectativa que existia naquele tempo entre os judeus era a existência ou a vinda de um Messias como um libertador, um libertador político-militar, que iria reunir o povo e com sua força libertá-los da opressão de Roma. Como os irmãos sabem, naquele tempo eles viviam sob o domínio do Império Romano, pagando impostos ao Império Romano, sob as ordens de César,
E eles esperavam, pelas palavras que os profetas haviam profetizado, alguém que os libertasse. E eles estavam com essa expectativa de um libertador que os libertasse daquele mundo, ou neste mundo. Mas eles estavam um pouco equivocados sobre isso. Essa visão que eles tinham sobre Jesus estava um pouco embaçada ou distorcida. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 8, no texto em que lemos, nós vamos encontrar essa pergunta-chave feita por Jesus: mas e vós, quem dizeis que eu sou? E é interessante que Jesus não faz essa pergunta porque ele está vivendo uma crise de identidade. É claro que Jesus sabia quem ele era. Jesus não está fazendo essa pergunta para medir a sua popularidade entre as pessoas, mas ele está fazendo essa pergunta para a própria reflexão dos discípulos e para a nossa reflexão ainda nos dias de hoje. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? E essa visão distorcida, que os discípulos tinham, ela vai sendo complementada quando a gente olha para todo o contexto do texto em que lemos. Quando nós lemos os textos dos evangelhos, nós vamos encontrar, sim, alguns saltos no tempo, algumas histórias que aconteceram ali, e aí depois passa um tempo e acontece um outro fato. Mas quando nós lemos a partir do capítulo 7, o capítulo 8, o 9 e o 10, nós vemos uma sequência de fatos que vão acontecendo muito proximamente. E quando nós lemos, nós entendemos a mensagem central que existia e que culmina nesta pergunta: mas e vós, quem dizeis que eu sou? No início do capítulo 8, nós vamos encontrar o relato de um grande milagre que Jesus opera, que é a segunda multiplicação dos pães e peixes. E este milagre ele ocorre pela segunda vez. E ele nos traz algumas lições sobre a percepção que as pessoas começam a ter sobre Jesus. As respostas que começaram a elaborar para esta pergunta a partir deste milagre. Quando Jesus repete esse milagre de multiplicar pães para quase 4.000 pessoas, cria-se uma expectativa, baseada na expectativa que eles tinham sobre Jesus. Por quê? Pensando neste Cristo como um libertador político-militar, eles sabiam que era uma das estratégias do Império Romano, ao dominar uma cidade ou ao conter uma rebelião, usar de uma estratégia militar chamada guerra de cerco. Os romanos eram inteligentíssimos e não queriam gastar muita força para conquistar um povo. Então, ao invés de entrar em confronto direto com um determinado povo ou uma terra a ser conquistada, eles cercavam as cidades e não permitiam que nada entrasse e nem saísse. Eles não tinham muita pressa, mas em poucos dias começava a faltar comida e bebida. Começava a faltar os suprimentos básicos para a sobrevivência. E aí a própria população da cidade começava a entrar em conflito para tentar sobreviver. Com a população enfraquecida, aí sim eles invadiam, conquistavam. Quando eles veem um Jesus que multiplica pães e peixes, eles dizem: os nossos problemas acabaram. Está aí o libertador que vai nos libertar de Roma, porque quando Roma sitiar o nosso território, ele vai estar lá no meio multiplicando pães e peixes. Como se Jesus fosse reduzido somente a um fornecedor de pães e peixes. Na sequência nós vemos, ainda no capítulo 8, Jesus entrando no barco com os discípulos, e aí ele é interrompido pelos fariseus, que pedem para ele, para o tentarem, um sinal do céu. Pedem a Jesus que envie um sinal do céu para provar que ele é o Messias, ou que ele era quem diziam que ele era. E Jesus os interpõe
Jesus nega este sinal e diz que aquela geração não será revelado sinal algum, mas isso nos fala sobre quantas vezes nós, equivocadamente, só dizemos que Jesus é ou que Ele faz quando Ele faz aquilo que nós queremos, ou quando Ele dá o sinal que nós pedimos. Quando as coisas vão bem, aí nós dizemos, é Deus purinho, não é? Mas quando as coisas não vão bem, a gente começa a se perguntar onde Ele está. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Neste mesmo cenário das perguntas dos fariseus, do pedido por um sinal, eles entram no barco. E agora os discípulos estão discutindo, porque eles esqueceram de levar pão. Jesus havia operado um milagre de multiplicação de pães, havia sobrado cestos de pães, e eles esqueceram de pegar pão. E eles entram nessa discussão, e ficam discutindo por causa disso. Quando Jesus chega nessa situação e vê que eles estão discutindo por causa disso, no versículo 17 diz: Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Palavras duras de Jesus para os seus discípulos que discutiam sobre pão após um milagre de multiplicação de pães. E aí ele usa essa expressão interessante: tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvides. E essa expressão nos leva ao contexto mais amplo ainda deste texto. Primeiro, antes do milagre da multiplicação, no capítulo 7, o final do capítulo 7, nós vemos a cura de um surdo. Tendo ouvidos, não ouvides. E na sequência, nós temos a cura de um cego, o cego de Betsaida. E a cura do cego de Betsaida é uma cura interessante, porque Jesus já havia curado outros cegos e ainda curará um outro cego, segundo o texto. Mas essa cura, ela é diferente. Ela acontece em duas etapas. Não porque Jesus não possa curar em uma etapa única, mas ela acontece em duas etapas justamente para dar respostas a esta pergunta que nós fazemos. E quando ele vai a este cego, no versículo 23 ainda do capítulo 8, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. É a primeira etapa. E o cego, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele via, mas via como se estivesse vendo embaçado. Na sequência, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Jesus cura em duas etapas. Primeiro, um cego que passa a enxergar na visão embaçada. E depois, num novo toque de Jesus, o milagre completo, em que ele passa a ver em sua totalidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Neste contexto em que falamos, sobre muitos que ainda estão tendo uma visão embaçada em relação a Jesus, sobre muitos que veem Jesus de uma forma, mas hoje, aleluia, hoje Ele quer abrir os seus olhos espirituais, para que você contemple a glória do Rei dos Reis. Aleluia. Talvez por esta visão embaçada, você tenha vindo aqui hoje
e ainda não abriu a sua boca para render glória a Ele. Então abra os seus olhos e veja o Rei da Glória aqui neste lugar, e abra a sua boca e glorifique ao nome dEle. Aleluia. Você não precisa ficar esperando, oh meu Deus, que alguém diga ou peça para você fazer isso. Que isso nasça no seu coração, porque você tem motivos de sobra. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia. E tudo isso culmina no texto em que lemos, a confissão de Pedro e a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: mas e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro dá a resposta certeira: tu és o Cristo. E é interessante que Pedro era um homem de altos e baixos, assim como muitos de nós. Se alguém está só nos altos, me avisa aí. Não levanta muita mão, não. E ele responde com tanta certeza: tu és o Cristo. E aí, na sequência, Jesus começa a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse, que fosse desprezado pelos anciãos, que morresse, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E aí Pedro ouve isso, e aquele que tinha acabado de acertar a pergunta, vai lá e agora e fala: não, o senhor não vai passar por isso, eu não vou deixar. E aí ele é repreendido por Jesus. A visão ainda não estava tão clara assim. A visão não estava tão clara assim. E a gente continua entendendo isso na sequência, já no capítulo 10, a partir do versículo 32. Nós vemos agora os discípulos subindo para Jerusalém, que vai culminar no capítulo 11, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí no versículo 35 nós vemos um pedido que é feito a Jesus e uma pergunta que é feita por Jesus. Prestem atenção nessa pergunta, porque ela será repetida. Versículo 35 do capítulo 10 de Marcos: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse, Jesus: que quereis que vos faça? Versículo 37, e eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. A visão completamente embaçada. Embaçado, né, adolescentes? Eles não haviam entendido nada ainda. Ou se entenderam pouca coisa. Jesus havia falado sobre o reino que ele estava trazendo, um reino que não era deste mundo, sobre uma nova realidade de vida, sobre um novo padrão de vida, sobre um novo padrão ético. E agora eles estão pedindo: quando o Senhor chegar na sua glória, como se estivesse pedindo cargo comissionado para político. A gente quer que um sente à direita e o outro à esquerda. E Jesus ainda muito educadamente perguntou ainda antes, né? O que queres que eu vos faça? E aí o texto continua. No versículo 46, a partir do versículo 46, desse mesmo capítulo, nós temos a cura do cego de Jericó. Um cego que não via fisicamente. Aleluia.
mas que já havia enxergado muito mais além. Porque sem enxergar, ele ouve dizer que Jesus de Nazaré estava passando pelo caminho. Tende olhos, mas não vedes. Mas este cego, que não podia fisicamente enxergar, aleluia, ele já havia reconhecido o eu sou, o Rei dos Reis, aleluia, o unigênito do Pai. E quando Jesus passa, ele não chama somente pelo nome, aleluia, e ele grita: Jesus, filho de Davi, aleluia. Ele reconhece, ele sabe a resposta certa, mesmo sem enxergar. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o filho de Davi. E aí Jesus repete a pergunta no versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Nós voltamos agora à pergunta. E essa pergunta, ela está registrada literariamente exatamente no meio do livro de Marcos. E da mesma forma que ela está no centro deste livro, ela também deve estar no centro da minha e da sua vida. A pergunta e a resposta. Quando somos perguntados quem Ele é, nós precisamos saber de pronto a resposta para essa pergunta. E essa pergunta, embora tenha esta única resposta, quem Ele é? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E embora a resposta seja única, ela tem muitas formas de ser respondida. E nós vamos entender e descobrir isso, a beleza que existe nessa resposta sobre quem é este Cristo. Este Cristo que foi cantado aqui tão belamente por tantos hinos maravilhosos dessa noite. Este Cristo que está aqui neste lugar, que você pode tranquilamente sentir a presença dEle. Que você saia hoje com a convicção da pergunta e da resposta na sua vida. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? E aí eu começo a fazer essa pergunta de algumas formas. Vamos fazer um exercício de perguntar a história da humanidade. História da humanidade, quem dizeis que Ele é? E a história vai poder te responder: Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Aleluia. A história poderá te responder: Ele é aquele que dividiu a história em antes e depois dele. Ele é o Rei dos séculos. Ele é o que está acima dos reinos, Ele é o que está acima dos governos, Ele é o que está acima das ideias, Ele é o que está acima dos regimentos, Ele é o que está acima dos tronos, Ele é o que está acima de todos os homens e de todas as coisas. Aleluia. Olhe então para o registro histórico do Antigo Testamento. Antigo Testamento, quem dizeis que Ele é? Ele é a semente da mulher,
que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o tabernáculo, ele é o maná que é descido do céu todos os dias. Aleluia, de dia ele é a coluna de nuvem, e à noite ele é a coluna de fogo. Aleluia. Ele é a Páscoa, ele é o Cordeiro sacrificado pelos pecados do povo. Ele é a arca da presença de Deus, ele é o templo, ele é a paz sobre Jerusalém, pela qual nós oramos hoje. Ele é o quarto homem presente na fornalha de fogo. Aleluia. Aleluia. E a história não para por aí. Pergunte agora então ao Novo Testamento: quem dizeis que ele é? Ele é aquele que nasce numa simples manjedoura, na pequena vila de Belém. É aquele que chora nos braços de Maria. É aquele bebezinho tão indefeso, mas que ao mesmo tempo é o rei do universo. Aleluia. Ele é o adolescente que está ensinando os mestres no templo. Ele é o convidado especial de um casamento. Ele é aquele que inicia o seu ministério com ensinamentos tão profundos, com milagres que transformam vidas. Ele é traído, ele é castigado, ele é morto, mas ele ressuscita e em breve voltará. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Pergunte agora então aos milagres que Jesus operou. Você terá respostas tão maravilhosas. E há quantos irmãos aqui que já viveram um milagre e têm respostas maravilhosas sobre quem Ele é? E se você ainda está na expectativa, na espera do seu milagre, eu tenho certeza que você também já pode responder quem este Jesus é. Pergunte à mulher samaritana e ela responderá: Ele é a água da vida, e depois que eu bebi desta água, nunca mais eu tive sede. Pergunte aos noivos do casamento de Caná, e eles dirão que Ele é a alegria inesgotável, a alegria que nada pode interromper, a alegria que nada pode diminuir. Pergunte ao paralítico de Betesda, e ele responderá: Ele é aquele que me curou. Ele é aquele que cura esta noite, meu irmão. É aquele que curou, é aquele que continua curando. Receba o seu milagre nessa noite. Receba a cura em o nome de Jesus, o Jesus que cura. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele é o Jesus que cura também. Pergunte à mulher do fluxo de sangue: quem dizeis que Ele é? E ela responderá: Ele é aquele em que há virtude. Pergunte aos discípulos, estes têm respostas à beça, mas eu tenho certeza que uma delas Ele é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Quer conhecer alguém?
Pergunte sobre ele ao seu amigo, ou a um grande amigo. Pergunte então a Lázaro, amigo de Jesus: quem dizeis que ele é? E ele responderá: ele é a ressurreição e a vida. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Pergunte então aos inimigos de Jesus. Eles também terão respostas. Pergunte àqueles que o condenaram e eles também terão respostas. Pergunte aos fariseus: quem dizeis que ele é? E eles responderão: ele é aquele que recebe e come com os pecadores. Eles estão certos. Jesus é o que vê os invisíveis. Jesus é aquele que um dia te chamou quando ninguém mais te via. Jesus é aquele que te chamou quando todo mundo te desprezava. Jesus é aquele que te chama hoje quando ninguém mais olha para você. Ele é aquele que se assenta com os pecadores, que come com os pecadores. Ele é esse mesmo. É este mesmo, mas ele tem vida nova para você. Ele tem transformação na sua vida. Aleluia. Pergunte a Pilatos: quem dizeis que ele é? E ele responderá: eu não encontro nele nenhum motivo para condenação. Ele foi ferido, foi pisado, foi transpassado pelo meu e pelo seu pecado. Ele era limpo, puro, mas foi condenado no meu lugar. Aleluia. Pergunte ao centurião que está ao pé da cruz. Aleluia. E ele responderá: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É o Filho unigênito de Deus, de João 3,16, de um Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu este Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? Pergunte aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Discípulos que não entenderam quem ele era a princípio, mas aí a visão embaçada ficou limpa de repente. E eles dirão: ele é aquele cujas palavras fazem arder o coração. E as palavras dele continuam fazendo arder o meu e o seu coração. Se tem algo que faz arder o coração do homem, são as palavras deste Jesus. Tem muita gente que está se ardendo no coração por tanta coisa por aí, mas quem faz de fato arder o coração, quem faz de fato alegrar o coração, são as palavras de Jesus. Aleluia. Pergunte ao apóstolo Paulo. Oh, glória a Deus. E ele vai ter respostas tão profundas sobre quem é este Jesus. Mas em Filipenses 1, versículo 21, ele declara: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, quem dizeis que ele é? Ele é a vida. Ele é a razão da minha existência. Ele é o porquê eu existo. Ele é o porquê eu estou aqui. Ele é a razão da minha história. Ele é a razão de tudo, de tudo, de tudo. Aleluia.
Aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. Seja Deus, aleluia. Pergunte ao tempo. Nós perguntamos a história, mas pergunte também ao tempo. Resposta ou nessa pergunta, nas diferentes gerações. É muito interessante pensar nisso. Justamente pela forma como isso acontece. Todas as vezes que eu me preparo para estar aqui, minhas pernas estão assim. Eu peço ao Senhor que me dê alguma experiência que possa, de alguma forma, colaborar com isso. E o Senhor me deu uma experiência há 2 semanas, que fala sobre essa pergunta e essa resposta. No começo do mês de maio agora, o pastor Clarismundo fez um pedido de oração pelo irmão Jeremias. E o irmão Jeremias sentava ali, mais ou menos naquele microfone ali do coral. Bom, eu conheço o coral desde que eu nasci, né? Porque eu nasci meio que no ensaio assim já, né? E desde que eu congrego aqui, eu conheci o irmão Jeremias. Quando eu comecei a trabalhar com o coral, o irmão Jeremias era o primeiro corista a chegar no ensaio. Sim ou não? Se não era o primeiro, era o segundo. Ele vinha até no dia que não tinha ensaio. E ele era muito bonzinho. É muito bonzinho. E o pastor pediu oração por ele porque ele está enfermo. Já está enfermo há alguns anos já. E teve uma piora e foi hospitalizado. E aí eu pedi ao pastor Clarismundo se eu podia visitá-lo no hospital. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a filha dele estava no quarto com ele. E uma das coisas que mais me toca nessa história é que o irmão Jeremias sempre perguntava por mim, não sei porquê. Ele perguntava para a esposa, para os filhos. Quando os irmãos iam visitá-lo, ele perguntava. Josué sempre me falava isso. E eu fui até o hospital visitá-lo. Quando eu cheguei lá, ele estava dormindo. Porque ele passa 95% do tempo do dia dormindo. Devido às medicações, ao estado de saúde. Está sendo bem cuidado. Aparentemente a situação estava controlada de alguma forma. Mas ele estava dormindo e aí a filha dele falou: Mateus, que pena que você não chegou 5 minutos antes, porque ele estava acordado. E quando ele acordou, nós estávamos cantando os hinos da harpa. E aí eu perguntei para ela: mas ele está lúcido? Aí ela falou: não, Mateus, ele já não se lembra mais das pessoas. Ele sabe que eu estou aqui, mas ele não se lembra dos filhos ou da esposa. Mas nos momentos que ele acorda, ele não se esquece da resposta desta pergunta. Nos momentos que ele acorda, a primeira coisa que ele fala é: louvado seja Deus, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu sustento na sua fragilidade. Ele tem estas respostas na ponta da língua. E com certeza os irmãos já tiveram essa experiência de visitar alguém e acabou sendo visitado. Foi isso que aconteceu. Que você possa responder essa pergunta todos os dias da sua vida, até o fim dela. Aproveite cada dia do seu fôlego de vida para responder essa pergunta. Aleluia. Para finalizarmos, pergunte
ao Deus Pai, se nos fosse dada essa oportunidade, Deus Pai, quem dizeis que Ele é? Ele responderá: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Pergunte ao Deus Espírito Santo, e Ele responderá: Ele é aquele a quem eu vim testificar ao mundo, para que eles o conhecessem. E por fim, pergunte a Ele mesmo: quem o Senhor é? Aleluia! Quem o Senhor é? Aleluia! Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o nome sobre todo nome, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei que está vivo. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Será que você pode responder a esta pergunta hoje? Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Amém. Que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Está aqui. Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? A resposta. O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus não há. O maior milagre Ele quer operar na sua vida. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que não sabia responder esta pergunta, ou se sabia, sabia ela por incompleto.
Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer dar esta resposta definitiva na sua vida de quem Ele é. Mas para isso você precisa aceitá-lo nessa noite. Você precisa tomar esta decisão essa noite. Faça um sinal com uma das suas mãos em aceitação a este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Faça um sinal com uma das suas mãos e essa igreja vai orar por você. Aleluia. O Espírito Santo fala ao seu coração. O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. Adoração a Ele. Curve a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, aleluia. A Tua palavra foi pregada e nós nos alegramos com a Tua doce e suave presença neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ser quem és. Obrigado por fazer em nossas vidas o maior milagre, o milagre da salvação. Obrigado, Jesus, por se revelar a cada um de nós que estamos aqui. Obrigado, Jesus, pela Tua grandeza, pelo Teu poder e pela Tua glória. Em Teu nome, nesta noite, nós oramos pelos Teus filhos que precisam de um milagre, pelos Teus filhos que precisam viver um milagre. Tu és aquele que pode, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que faz, e por isso a Ti nós oramos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo os abençoe.